Olá, bora mergulhar num dos maiores mistérios da história da humanidade? Como é que as Américas, os últimos continentes a serem povoados, finalmente receberam gente? É uma história incrível, cheia de coragem, de adaptação, que no fundo fala um pouco sobre todos nós. Então, vamos começar essa investigação. A pergunta que não quer calar é essa. Como é que milênios atrás o ser humano conseguiu atravessar tudo o que é barreira natural para chegar até aqui? A gente vai encarar isso como uma verdadeira investigação, sabe? Juntando as pistas que os cientistas e arqueólogos foram descobrindo para tentar montar esse quebra-cabeça gigante. E o que deixa essa história toda ainda mais legal é que as Américas foram tipo a última fronteira. Pensa só, enquanto nossos ancestrais já estavam espalhados pela África, Ásia e Europa há um tempão, mas muito tempo mesmo, este continente aqui estava vazio de gente, intocado. Isso transforma a chegada dos primeiros americanos em algo, uau, realmente único. Bom, toda investigação precisa de um suspeito principal, né? E o nosso é a teoria mais famosa de todas. Aquela que por muito tempo foi a resposta oficial, a teoria do Estreito de Bering. A famosa travessia pela tal ponte de gelo. E é muito louco pensar como isso aconteceu. Basicamente foi assim. Na última era do gelo, o planeta deu uma esfriada violenta. Muita, mas muita água dos oceanos virou gelo, formando geleiras enormes. E o que acontece quando você tira a água do oceano? O nível do mar baixa. E foi aí que de repente surgiu uma faixa de terra seca ligando a Ásia à América do Norte. Essa passagem é o que a gente chama de Beríngia. Tá, mas por que alguém em sã consciência ia se meter a atravessar esse lugar gelado? A resposta é simples e universal. Comida. A teoria clássica diz que esses grupos de caçadores nômades nem sabiam que estavam descobrindo um continente novo. Eles só estavam fazendo de sempre, seguindo as manadas de bichos gigantes, tipo mamutes, que estavam indo atrás de pasto do outro lado. E por um bom tempo, os arqueólogos tinham o que parecia ser a prova cabal, a arma do crime. A partir dos anos 30, eles começaram a achar umas pontas de lança de pedra muito características, com um design único. O mais incrível é que esse mesmo tipo de ponta, a chamada ponta de Clovis, começou a aparecer em tudo que é canto da América do Norte, mais ou menos na mesma época. Era como uma assinatura, sabe? A marca registrada de um povo só que se espalhou muito rápido. E assim, o povo de Clovis foi coroado como os primeiros americanos. E aí, pronto, o caso parecia encerrado. As evidências eram muito fortes e uma encaixava na outra. O DNA mostrava a ligação direta dos indígenas americanos com o pessoal da Sibéria. As ferramentas achadas no Alasca eram praticamente irmãs das que achavam na Ásia. E para completar, fósseis de mamute com marca de caça. Tava tudo lá. A história fechava redondinha. Só que, como em todo bom filme de mistério, bem na hora que todo mundo acha que resolveu o caso, começam a aparecer umas pistas novas. Pistas que simplesmente não batiam com essa história perfeita. E aí o negócio começou a complicar de verdade. Então, vamos recapitular a linha do tempo oficial. A cultura Clovis, que era considerada a primeira de todas, tem artefatos de uns 13 mil anos. Esse era o ponto de partida, o marco zero da presença humana por aqui, segundo a teoria clássica. Aí, bum! Acontece a grande reviravolta. Lá no Chile, bem longe, mas bem longe mesmo do Alasca, os arqueólogos acham um sítio chamado Monte Verde, e a datação dele, um choque, 14.500 anos. Era mais antigo que Clovis, e ficava lá no fim do continente. Como assim? Como isso podia ser? E se você acha que parou por aí, se segura. Aqui no Brasil, lá na Serra da Capivara, no Piauí, a equipe da Nied Guidon achou vestígios que eles dataram em 48 mil anos. 48 mil. Olha, essa datação gera uma discussão enorme até hoje. Mas, se estiver certa, ela não só complica, ela vira o tabuleiro de ponta cabeça. Então, vamos pensar juntos. A lógica da teoria clássica começa a fazer água. Se já tinha gente no Chile há 14.500 anos, como é que o povo de Clovis, de 13 mil anos, pode ser o primeiro? Não faz sentido. E como é que esse pessoal chegou tão rápido lá no Suzão do Chile, se a porta de entrada era lá em cima, no Alasca? E para botar mais lenha nessa fogueira, a nossa investigação ganha uma nova personagem. Uma testemunha que não pode falar, mas que contou muita coisa. Uma mulher que viveu há mais de 11 mil anos e que mudou parte do que a gente achava que sabia. O nome dela é Luzia. O crânio dela foi achado lá em Minas Gerais nos anos 70 e é um dos fósseis humanos mais antigos das Américas. Ela viveu aqui, no que hoje é o Brasil, há uns 11.500 anos. Mas o grande enigma da Luzia veio quando recriaram o rosto dela. Foi uma surpresa geral. Ela não tinha a aparência dos indígenas que a gente conhece hoje, com traços asiáticos. O rosto dela lembrava mais o de africanos ou de aborígenes australianos. E aí fica a pergunta, como?
De onde essa mulher veio? Com tanta coisa que não batia, não teve jeito. Os cientistas tiveram que abrir a cabeça. Aquela história de uma única travessia pela Beringia já não dava mais para explicar tudo. Era hora de começar a pensar em outros caminhos, outras possibilidades. E uma das novas teorias que ganhou muita força é a da rota costeira. A ideia é a seguinte: em vez de entrar pelo meio do continente congelado, o pessoal pode ter vindo de barco beirando a costa do Pacífico. Isso explicaria perfeitamente como eles conseguiram chegar tão rápido lá no Chile, sabe? Eles simplesmente foram descendo pelo litoral sem precisar encarar as geleiras gigantes. Agora, para explicar o mistério como o da Luzia, surgiu uma hipótese mais ousada ainda: a travessia transpacífica. É isso mesmo, a ideia de que grupos lá da Oceania pegaram suas canoas e vieram navegando de ilha em ilha, cruzando o Pacífico inteiro, até chegar direto na América do Sul. E antes que alguém diga que é loucura, existem pistas bem interessantes. Olha só, estudos de DNA acharam traços genéticos de polinésios em alguns povos indígenas aqui do Brasil. E tem a batata doce, que é daqui da América, mas que foi encontrada na Polinésia muito antes dos europeus chegarem por lá. Como ela foi parar lá? Sem falar em semelhanças em ferramentas. Então o legal é que uma teoria não precisa anular a outra. Elas podem se completar e mostrar que a história é bem mais complexa. Ok, então, qual o veredito do nosso caso? A verdade é que o caso continua aberto. O que a ciência sabe hoje é que essa história não tem uma resposta única. É um quebra-cabeça enorme e a gente ainda está achando e tentando encaixar as peças. Vamos resumir o que a gente tem, então. A teoria de Bering continua valendo para explicar de onde veio a maior parte do DNA e a cultura Clovis. A rota costeira é a melhor aposta para explicar como o pessoal chegou tão rápido no sul, como lá em Monte Verde. E a viagem pelo Pacífico ajuda a gente a entender casos estranhos como o da Luzia e essas conexões com a Polinésia. Viu como tudo pode ter acontecido? Então, o mais importante para levar daqui é o seguinte: não existiu uma chegada do homem à América. Existiram várias. O que os cientistas acreditam hoje é que foram várias ondas de migração em épocas diferentes, por rotas diferentes, por terra, por mar. A história de como o nosso continente foi povoado é muito mais rica do que a gente pensava. E no fim das contas, essa investigação toda revela uma coisa fantástica sobre a gente, sobre o ser humano. Essa jornada dos primeiros americanos é uma prova incrível da nossa capacidade de explorar, de se adaptar a lugares que ninguém imaginava ser possível viver e, principalmente, de sobreviver e seguir em frente, não importa o desafio. E, claro, a história não acabou. A cada nova descoberta, a cada análise de DNA que fica mais moderna, uma nova peça desse quebra-cabeça pode surgir. A pergunta que fica no ar é: o que mais a gente ainda vai descobrir sobre essa jornada incrível? Que segredos ainda estão lá, debaixo da terra, esperando para contar o resto dessa história? A investigação com certeza continua.